Olá, belezura! Estou de volta! Hoje a gente vai falar de rotina. Rotina, aquela coisa que muitas vezes parece ser algo que aprisiona, mas que depois de ser mãe, depois de começar a empreender, eu percebi que não tinha como viver bem sem ela, sabe? Então eu quero te trazer não só essa visão mais harmoniosa com a rotina, mas também como você pode criar uma rotina ideal. E vou te trazer isso em blocos. Primeira parte, eu vou te falar como é a nossa rotina, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvidas. Eu sou mãe de dois, né? Então, duas crianças. Uma delas é o Germano e ele tem 2 anos, o outro é o Miguel e tem 4 anos. O Miguel tem paralisia cerebral, então a nossa rotina é bem diferente por conta disso, né? O que eu quero trazer aqui? Eu quero te mostrar como que é a nossa estrutura de rotina, né? Tanto no macro quanto no micro, como a gente se organiza por semana, como a gente se organiza por dia e também te passar algumas dicas de como tu pode aplicar isso na tua vida. Por que é importante a gente falar de rotina se a gente é uma empresa, uma marca, um movimento de empreendedorismo consciente? Porque, principalmente agora, em pandemia, que a gente está em casa com filhos, ou mesmo sem filhos, mas a gente está aqui em casa tendo que lidar com um monte de demandas diferentes, né? Da casa, da nossa vida pessoal, do nosso trabalho. Entender os momentos de cada coisa e como organizar isso é fundamental. Porque senão a gente enlouquece, a gente pira e a gente não consegue ter energia de ação, a gente não consegue direcionar a nossa energia, sabe? Além do mais, a rotina ajuda também a você entender quais são os momentos melhores para você trabalhar, você ter mais foco no seu trabalho e você também ter momentos de hobby, momentos de lazer, momentos com a tua família, momentos sozinha. A rotina te dá a estrutura para isso, tá? E o que eu quero trazer aqui, na verdade, é essa visão, né, de que a rotina é uma coisa que sustenta a tua criação, sustenta a tua criatividade, não algo que te enrijece, tá? É uma rotina flexível, sim, o que eu vou te trazer aqui também. Então, é muito além do que um mal necessário, na minha visão. A rotina não é um mal necessário, a rotina é um fluxo, é um ritmo, te dá um ritmo na vida, é um ritmo saudável, tá? É muito bom mesmo. Na verdade, tem uma frase aqui que eu escrevi, que eu vou trazer aqui, porque eu acho que encaixa super bem nesse assunto, né? A rotina traz ordem, e a ordem traz calma, e calma traz tempo. Então, assim, tudo bem que talvez em alguns momentos, né, processo criativo seja um caos, alguns momentos da vida seja um caos, mas viver a vida inteira no caos não é legal. Não é legal, ainda mais quando você tem responsabilidades, né? O seu negócio precisa de organização, o seu negócio precisa que você tenha o mínimo de rotina para você conseguir dar conta das demandas, né? Então vamos lá. Como que é a nossa rotina aqui? Como que é? A gente se organiza em semanas e dias. Tem esse macro, né, da semana em si e os dias que daí seriam micro, tá? Então assim, durante a semana, de forma geral, eu trabalho mais na direção. A gente entende que o trabalho como mãe e pai é um trabalho tão importante quanto o trabalho profissional, né? Beleza? Todo mundo alinhado? Sim. Então, aqui somos eu e o Nicolas, nós somos um casal, né? E a gente é pais e mães de 2. Só que durante a semana eu trabalho mais tempo na direção. Por quê? Eu tô encarregada de mais tarefas. Eu sou a comunicadora, eu sou a gestora, eu sou a criadora, e por aí vai. E ele edita os vídeos e me ajuda na parte técnica, tanto de equipamentos quanto de criação de forma geral. E também de pensar estratégias e conversar sobre isso, alinhar os pontos. Porém, a edição dos vídeos acaba sendo um pouco menor, já que a gente acaba criando pouco conteúdo ainda pra cá, né? Torcendo aí, me dá um suporte, diz se é legal, se você curte, aí de repente a gente cria mais pro YouTube também. A gente quer, mas na real dá trabalho criar pro YouTube, saiba disso. Inclusive, aproveitar esse momento que eu tô falando disso, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, pelo amor de deusa, pra dar um reconhecimento aí pra esse vídeo que tá te ajudando na sua rotina, né, meu bem? Então, tá, vamos lá.
Beleza, então na nossa rotina semanal funciona exatamente assim, ó. Eu tenho 4 dias na semana de trabalho, 4 dias que eu literalmente sento a bunda na cadeira e faço as coisas acontecerem no escritório. Quer dizer que eu trabalho só esses 4 dias? Não. Eu acabo trabalhando nos outros também, flexibilizando muito mais. Por exemplo, já chego lá. Eu trabalho 4 dias na semana, o Nicolas trabalha 2 dias na semana dentro do escritório, né? E a gente tem um dia que é o nosso dia de folga, que é o sábado, né? Então no sábado é o dia da gente não fazer nada, a gente assistir filme junto, a gente viver aquele momento família de comercial de margarina, sabe? É bem assim, nosso sábado é bem assim, uma delícia. Só que é só o sábado, no domingo é o dia dele trabalhar. Então assim, segunda, terça, quinta e sexta são os meus dias. Quarta e domingo são os dias do Nicolas e no sábado é o nosso dia de folga compartilhado em família. A gente não consegue ter um final de semana inteiro de folga porque não dá. Eu tenho muito trabalho para fazer na direção, preciso desses 4 dias. O Nicolas é o guardião da nossa casa e tem os vídeos para editar. Então ele cuida das partes lá de fora, todas as coisas que tem que fazer na casa, funções, demandas, manutenções e também as coisas da direção, né? Então ele distribui essas coisas nesses 2 dias. É claro que isso é flexibilizado. Por exemplo, em momentos em que eu tenho muito trabalho, ele flexibiliza para mim também. Em momentos que ele tem muito trabalho, muitos vídeos para editar, alguma coisa assim que a gente está, sei lá, produzindo um curso e ele tem muita coisa para fazer ali, editar demora um tempo do caralho também. Então, ele tem mais tempo. Então, a gente flexibiliza esses horários tranquilamente. Só que essa estrutura nos deu muita tranquilidade, porque a gente sempre trabalhou de casa e os dois, né, juntos. E aí, era muito estressante, assim, porque ficava meio que a gente queria trabalhar, só que a gente sempre queria trabalhar. E aí, era meio que tipo assim, hoje vou eu. Ai, tá, vai então vai, eu fico aqui com as crianças. Aí no outro dia era tipo, não, agora achei que eu ia ir, sabe? Era uma coisa horrível, era simplesmente horrível. Até que a gente decidiu, não, vamos fazer um teste, essa semana a gente vai testar, vamos fazer nesse formato. E desde aquela semana a gente tá nesse formato e funcionando muito bem, sei lá quantos meses a gente tá nesse formato. Funcionou muito bem pra nós. Beleza, então é isso, flexibilizar é necessário também às vezes tranquilamente, mas essa rotina, essa estrutura, ela dá uma base muito boa pra gente ter, assim, né, o mínimo de equilíbrio na nossa vida, a gente saber qual é o dia de cada um e já poder prever algumas coisas, prever algumas ações, isso facilita muito. Então bora lá. Uma coisa que eu gosto de fazer, inclusive de antecipar, né, são tarefas. Então, por exemplo, o dia que eu sei que eu vou ficar o dia inteiro com as crianças, que é na quarta e no domingo, não quer dizer que nos outros eu não fique. Nossa, que mãe desnaturada é essa que só trabalha, cara? Não, né? Vamos lá, se libertar desses rótulos e tal, mas tudo bem. Eu fico com as crianças também nesses dias que eu trabalho. Só que então, a gente já vai chegar lá na rotina diária para eu explicar como é que funciona, tá? Antes, vamos voltar atrás um pouquinho. Aqui. Eu antecipo tarefas. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ficar amanhã com as crianças, por exemplo, né? Então, hoje eu vou já deixar a louça lavada, vou deixar a casa arrumadinha, já sabendo que amanhã o meu dia vai começar mais tranquilo, porque daí eu não vou me preocupar tanto com a casa e vou poder cuidar das crianças. Tem uma questão, porque não é só as crianças, né? Nesse dia que a gente fica com as crianças, a gente também fica com a casa e com as demandas da casa. Quem trabalha no escritório nesse dia é praticamente foco total no trabalho do escritório, entendeu? Então, tem essa questão. Beleza, agora a gente vai pro bloco da rotina diária. Desculpa aí se esse vídeo vai ficar longo, mas enfim, né? Um conteúdo importante aí, direcional, beleza? Então deixa seu like nesse vídeo se você ainda não deixou, pelo amor de Deus. E também comenta aqui embaixo no final como é que é a sua rotina, se a rotina é muito doida, se a rotina é organizada, se você é super organizadex, se você não é nada disso, se você tá em conflito com a sua rotina, deixa aqui pra mim seu desabafo também pra eu entender aí como é que tá pra você. Espero que esse vídeo te ajude de modo geral. Bom, vamos lá. De manhã, né, tem esses 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então a nossa rotina começa assim, uma rotina diária, todo dia. De manhã eu acordo, preparo o café e estendo a roupa. Nesse preparar o café, eu gosto desse momento, inclusive lá nas dicas você vai ver que eu vou voltar aqui, tá? Mas enfim,
final do vídeo tem as dicas de como você vai implementar a sua rotina, tá? Então fica comigo até o final que vai valer a pena. Você vai receber todas as dicas assim, ó, quentinhas. Tá, então de manhã eu acordo, preparo meu café da manhã, preparo nosso café da manhã de forma geral, com o Germano junto ali caminhando, né? Bisbilhotando junto, preparando junto, estendo as roupas. Você vai ver o ciclo perfeito. Perfeito. O Nicolas prepara e dá os remedinhos do Miguel, porque como eu falei, Miguel tem paralisia cerebral, ele também tem epilepsia, então ele toma vários remédios ao longo do dia e esses remédios precisam ser dados em horas certinhas, né? Uma delas é de manhã ali, logo que acorda. Então o Nicolas fica encarregado disso, de dar os remedinhos do Miguel. De tarde, né, ali a hora do almoço, já vou chegar na parte da comida, algumas perguntas que me mandaram lá nas stories do Instagram eu trouxe pra cá também, tá? De tarde é o período de foco total no trabalho, então perceba, mesmo nos dias em que eu trabalho no escritório ou que o Nicolas trabalha no escritório, o trabalho não começa às 8 da manhã batido, não, normalmente eu vou entrar no escritório de fato para trabalhar às 11 da manhã, por aí. E aí eu entro ali 10 e pouco, 11 da manhã, meio-dia às vezes até depois do meio-dia, né? Porque o nosso almoço chega aqui lá pelo meio-dia, 11 e pouco, meio-dia. Então a gente às vezes almoça juntos e depois eu entro pro escritório ou o Nicolas entra pro escritório, tá? E aí, o trabalho, ele dura, assim, até de noite. Agora, por exemplo, vai ser quase 7 horas eu tô gravando esse vídeo. Então, assim, ele vai se estendendo um pouco mais, né? Até ali início da noite. 8 horas, às vezes 9, dependendo da quantidade de coisas que tem para fazer. Só que durante essa tarde, por exemplo, a gente faz pausas, né? Para se dar um suporte. Então, sempre, toda tarde tem uma pausa que eu paro para dar mamar pro Germano, daquele ainda mama no peito. O Nicolas para também dar um suporte aqui dentro. Então, assim, a gente vai, né, intercalando trabalho com pausas, assim fica saudável, fica fluido, fica bom. E aí, de noite, tem essa rotina noturna, né, que eu coloco na agenda, inclusive, bloco de agenda, rotina noturna, rotina matinal. E na rotina noturna é o processo de arrumar a casa, de guardar os brinquedos, de lavar a louça, enfim, de colocar roupa para lavar também quando tem roupa suja, que daí a gente coloca para lavar de noite, de manhã eu estendo. E é assim, entendeu? Então essa é a rotina que se repete dia após dia e a gente vai vivendo coisas diferentes, né? Porque a cada momento é uma situação diferente, é uma demanda diferente, mas essa estrutura se mantém. E eu adoro, porque, sério, eu era a pessoa na minha adolescência que eu odiava a rotina. Eu pensava, eu nunca quero ter uma vida com rotina, eu quero que a minha vida seja completamente sem rotina, porque é um chato, é monótono e eu quero ter uma vida dinâmica. O que eu tô fazendo agora? Fazendo um vídeo sobre rotina. A vida é uma loucura, não é mesmo uma caixinha de surpresas, mas enfim. Segunda folha do meu roteiro aqui agora com as perguntas que vocês me mandaram no Instagram, que eu respondi lá, mas eu vou responder aqui de novo, né, pra, enfim, eternizar esse conteúdo. E já chego na sua rotina, tá? Porque eu tenho certeza que esses tópicos todos vão te ajudar. Me perguntaram, como vocês fazem com a comida, né? Meu Deus, qual é o momento de fazer comida? Aonde, o que vocês fazem? Então, a gente decidiu, há uns meses atrás, pedir marmita de almoço. E foi a melhor decisão que a gente podia ter feito por nós mesmos nessa pandemia, sério. Porque o custo-benefício compensou muito e a gente conseguiu uma parceria de um casal que vende viandas aqui na nossa cidade para eles usarem as viandas que a gente disponibilizou, né? Então eu peguei uma da minha Dinda, muito obrigada, minha Dinda, amada. Ela tinha lá umas viandas velhas, assim, que ela nunca mais tinha usado, ela até me deu. E eu comprei outro, né? Então a gente tem duas viandas, assim, de 4, aquelas grandonas. E a gente vai intercalando. Um dia um, dia outro, dia um, dia outro. Daí a gente bota ali, bota na janela, ele pega na janela, deixa a vianda e assim vai. E aí, então a gente não tem nem contato com a pessoa, né, que entrega, porque assim, só na janela a gente já passa o álcool ali, já fica tudo limpinho, tudo certinho. E o custo-benefício super compensou, porque dá muito bem pro nosso almoço de nós três. O Miguel toma um complemento não, uma alimentação específica dele, ele não come a comida, né, porque ele usa uma gastro. Dá super pra nós três.
ainda sobra para de noite, que normalmente a gente complementa com alguma coisa, normalmente um ovo frito e uma rúcula, é isso. E aí, é isso. Então dá todos os dias da semana, com exceção de sábado e domingo. Então, durante a semana também, né, para evitar pedir delivery de padaria, por exemplo, quando eu vou no mercado, eu já pego algumas coisas que eu sei que vão ser gostosinhas ali de dar uma beliscada de lanchinho, sabe? Então eu evito comprar delivery. Ok, então essa dinâmica da marmita em específico nos deu muito mais tempo, muito mais tranquilidade, melhorou a nossa alimentação, que estava um lixo, confesso, sim, porque a gente não é muito bom cozinhando, a gente cozinha básico e daí não estava conseguindo lidar, estava tendo desperdício de comida, porque a comida não ficava boa. Então assim, resolveu vários problemas de uma vez só e de uma forma que foi muito boa, muito positiva mesmo. Por isso que é importante você entender aonde que estão os pontos de falha da sua rotina, sabe? Os pontos que te incomodam. Inclusive, quando a gente decidiu optar pela vianda, antes a gente tinha pensado, eu não aguento mais lavar louça. Será que a gente compra uma máquina de lavar louça? Só que ainda teria o problema de fazer a comida. Então, quando a gente pensou em pegar a vianda, ficou muito mais fácil, porque a gente precisa lavar basicamente os nossos pratos, xícaras, copos e as viandas, e não panela, sabe? A gente não usa tanto a panela. Então, ficou muito mais fácil, beleza. Mercado a gente vai mais ou menos de 15 em 15 dias, né? Quando eu compro bastante, assim. E aí, como que faz com as crianças? E as crianças ficam aonde, meu Deus? As crianças, elas vivem com a gente. Então, elas vivem a nossa rotina com a gente. Elas não vivem separadas. Não tem um momento específico em que eu fico com meu filho. Eu fico com ele o tempo inteiro em que eu estou na casa, né? Com exceção de quando eu tô no escritório, que daí a mamãe tá trabalhando, o papai tá trabalhando. Mas quando a gente está na casa, a gente está com ele. Então a gente está fazendo comida, a gente também está brincando. A gente está lá fora, a gente está fazendo uma coisa, a gente está com ele brincando. Tá com o Miguel fazendo uma terapia, fazendo uma massagem, fazendo um carinho. Então é assim, as crianças fazem parte da rotina, ok? É importante, assim, você entender que não tem momento perfeito, sabe? Eu já me maquiei muito para gravar vídeo com o Germano comigo, botava um batom na mão dele, se divertia. Enfim, ler, já escrevi, já fiz um monte de coisa e faço muitas vezes com ele junto. E é isso, a gente tem que adaptar. Inclusive, eu gosto de ler quando eu tô dando mamar pra ele, de noite. Então, meu momento de leitura é quando eu tô no Kindle, ele pega o Kindle de noite e tô lá dando mamar pra ele antes de dormir, eu dou aquela lida. É o meu momento. Enfim, é isso, a gente tem que adaptar. E aí, agora vamos chegar na sua rotina, tá? A sua rotina, com certeza, vai ser diferente da nossa, porque tem várias questões, tá? Como é a configuração da sua família, como que é suas demandas, enfim, você pode trabalhar em casa, pode não trabalhar, então tem um monte de fatores. O que é importante? Eu vou te passar algumas dicas para te entender e criar uma rotina ideal a partir disso para você, né? No seu contexto. Então, a primeira coisa é você entender o seu contexto, tá? Como que é a sua vida, começa a olhar para a sua vida com um olhar um pouco mais analítico, tá? Então você começa a analisar como é a sua vida, como é as suas demandas, como que é a sua família, entender também o seu horário biológico, foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? Entender os momentos em que eu estava mais disposta e em que eu não estava. Então, por exemplo, manhã pra mim é um horário péssimo. Eu acordo muito indisposta, demora a manhã inteira pra realmente acordar, sabe? Por isso que é bom pra mim de manhã fazer um café mais lento, preparar, tá ali numa coisa que não exige o racional, não exige muito de mim. Mas nessa hora, por exemplo, 7 horas, eu tô assim, com muita energia, eu tô com a minha cabeça funcionando a 1000. Então, funciona bem pra mim trabalhar até essa hora. Então, você tem que entender o que funciona para você e dessa forma você já tira qualquer receita mágica de sucesso da sua frente e você foca no que importa. É isso que importa, tá? Outra coisa é entender quais são os momentos mais importantes do dia para você, para cada coisa específica. Por exemplo, para mim, é um momento muito importante que me nutre, é muito importante para mim, 2 momentos. Um é de manhã, quando eu tô preparando o café da manhã. Eu gosto daquela atmosfera, do cheiro do café, de preparar o nosso café, as comidas e tal. Então é um momento que eu prezo. Então eu gosto de eu fazer o café e ser naquele momento. Também gosto do período da noite, mais de noite, quando todo mundo já dormiu. Eu gosto de pegar e escrever as minhas páginas diárias, né? Que é o meu diário, enfim.
estudar um pouco também, então fazer aquele momento mais estudo, mais introspectivo, bem de noite. É um momento que eu prezo muito. Então, assim, são momentos muito especiais para mim. Eu organizo o resto no outro tempo, entendeu? No outro período. Se eu não faço essas coisas, eu passo mal, sério. Se eu não faço as coisas que me fazem bem, que me nutrem, que me deixam forte para viver o resto da vida, enfim, eu fico mal, eu não consigo fazer nada direito. Então é interessante também você perceber o que te faz bem, o que te nutre, tá? Isso é importante. Outra coisa é conversar com quem você mora, né? Então você ter um diálogo muito aberto, muito sincero com quem mora com você. Seja sua mãe, seu pai, seu companheiro, seu irmão, alguém que mora com você, seus filhos, se forem maiores, né? Entenderem ali o tom da conversa. Mas enfim, até o Germano, tipo, hoje, normalmente, né, ele dá tchauzinho pra mim quando eu entro aqui. Tchau, vou trabalhar. Tchau, meu filho, tchau. Mas às vezes ele fica chorando, ele fica triste, ele não quer que eu venha trabalhar, quer que ele fique agarrado nele o dia inteiro. Só que eu sei que eu não posso. Porque pra ele ter a vida que ele tem, eu dependo de trabalhar, né? Então ele depende que a mamãe trabalhe. É uma coisa que os adultos precisam entender, né? Então a gente precisa ter essa postura adulta também para estabelecer esses limites. Agora não dá, mas depois a gente fica, tá? Tudo bem se tu chorar um pouquinho agora, eu entendo que tu não entende, mas eu entendo e tá tudo bem, tá? Então assim, conversar, sabe? Conversar com seu companheiro, conversar com a sua companheira, ter um diálogo aberto, tipo, cara, não tá funcionando assim, vamos encontrar outra maneira? Tu topa? Vamos encontrar outra maneira? Eu preciso de mais tempo para trabalhar, tu sabe que eu tenho mais demandas, tudo bem pra ti? O que tu precisa para ficar bem? Tu precisa de tanto tempo? Tu precisa de tal espaço? O que tu precisa? O que eu preciso? E a gente ir combinando juntos, sabe? Isso ajuda muito. E observar a tua rotina hoje, entender o que precisa de melhoria, sabe? E você, através desse olhar mais analítico, olhar mais crítico, você entender o que você precisa melhorar e fazer essa mudança aos poucos. Como eu disse, a gente tá morando sozinhos aqui já faz 8 meses nessa casa, mas a gente já morou sozinhos por anos juntos em outras casas. Então, durante todos esses 5 anos que a gente tá morando juntos e sozinhos, a gente foi desenvolvendo, né, possibilidades. A gente foi conversando, entendendo o que funcionava e o que não funcionava, até chegar hoje numa rotina que é o ideal para nós dentro da situação que a gente está, numa pandemia. Ideal mesmo seria se eu tivesse como levar meu filho para a escolinha e ele ter um tempo lá, né? Mas não tem. Então eu tô trabalhando o possível dentro desse contexto. É importante entender essa limitação também, né? Beleza. Outra coisa é não buscar horário fixo, porque você não precisa, se você trabalha em casa, se você tem essa liberdade de tempo, você não precisa se fixar em horários específicos, tipo, meu dia vai começar às 7 horas e depois às 8 horas eu vou começar a trabalhar e depois ao meio-dia eu vou parar e vou almoçar e depois às 2 horas eu vou voltar a trabalhar e depois eu vou encerrar às 8 horas e acabou. Não precisa ser assim. Você pode flexibilizar. Se você tem essa liberdade, se você empreende em casa, flexibilize, tá? Flexibilize, porque é muito mais saudável, na minha opinião. Tem gente que funciona muito melhor se for horário regradinho. Pra mim, não. Pra mim, são turnos e essa compreensão de blocos, tá? Então, assim, eu sei que de manhã acontecem aquelas coisas, de tarde acontecem outras coisas, de noite acontecem outras coisas, e assim o dia vai acontecendo. Eu vou encaixando as coisas conforme a possibilidade, tá? Outra coisa é você buscar focar no que importa pra você, tá? Então nem tudo vai importar, nem tudo vai ser assim o mais importante, aonde deve estar a tua atenção. Então, né, você buscar focar no que realmente importa. Importa muito pra você ter um tempo maior com a sua família? Beleza, é isso que importa. Importa muito pra você, nesse momento da sua vida, fazer o seu negócio estar sólido, estruturado, rodando bem, então você precisa de mais tempo pra isso. E não se culpe por isso, tá? É um momento de você realmente organizar a sua vida. Isso é muito importante. É a sua vida. É da sua vida que a gente tá falando. É da minha vida que a gente tá falando. A gente tá falando de algo que a gente tem que honrar pra caralho, entendeu? Então, assim, é isso. Incorpore isso na sua vida. Encerro o vídeo aqui, já são mais de 25 minutos de vídeo. Então, por favor, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa um comentário aqui embaixo, que é essa forma de você retribuir pra mim sem precisar pagar nada, meu amor, tá?
Enfim, espero muito que esse vídeo te ajude. Estou muito grata de poder compartilhar isso também, de poder ajudar outras pessoas com essa questão da rotina que eu sei que é bem desafiadora, ainda mais agora, mas para todo problema que existe, também existe uma solução. Eu acredito muito nisso e é para isso que a gente está aqui.